E eu gostaria de iniciar aqui esta noite agradecendo aos irmãos que têm estudado conosco, né? Os irmãos que têm vindo, o nosso irmão Nildo aqui, que é o nosso vizinho, que é de casa, né? A dona Ruth, irmão Wilson, sempre que pode também estar conosco. E como foi a semana dos irmãos? Bem? Graças a Deus. Glória a Deus, né? A palavra de Deus diz: em tudo dai graças, né? Diz que esta é a vontade de Deus quanto a esse tempo, né, irmãos? Bom, vamos iniciar cantando Foi na Cruz, Dó maior. Os irmãos podem cantar, só dá voz, hein? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, convertei-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Tão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Mas um dia senti meu pecado, eu vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Foi um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus pelo sacrifício de seu Filho no Calvário. Quem morreu na cruz não foi Deus, mas foi o seu Filho. Porque Deus é imortal, mas Deus estava representado ali, naquele corpo. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos falar com o Senhor neste momento, os que podem. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós acabamos de receber uma notícia que houve uma pessoa que faleceu aqui, né, irmão Wilson? O irmão conhecia ele? Não conhecia ele não. Eu conheci de vista, né? Aham. Entendi. Bom, contudo, nessa hora, os que mais sofrem é aqueles que ficam, né? A família lutada, né? E eu tenho certeza que se fosse um de nós, né, que pertencesse a essa família, gostaríamos de saber que tem alguém orando por nós, né? Só quem passou por isso sabe o quanto doloroso isso é. Eu estava conversando com o irmão Wilson, com a irmã Ruth, que eu me peguei por esses dias refletindo, né, sentindo falta da minha mãe, que partiu já há algum tempo, e tem irmãos também que partiram. Contudo, eu tenho esperança, né? E é isso que nos motiva a cada dia estar feliz, viver feliz, né? Porque nós temos uma esperança, não somos como os outros que não têm esperança, mas nós temos promessas valiosas. Isso conforta o coração da gente, amém? Então vamos falar com o Senhor nesta hora. Querido Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelas tuas promessas, Senhor. E nós queremos crer nas tuas promessas com todo o nosso coração, Senhor. E pedimos nesta hora que o Senhor venha de encontro, ó Pai, ao espírito contristado destas pessoas que estão sofrendo ali esta perda, ó Deus. Eu não conheço, mas o Senhor conhece cada um deles. Seja misericordioso para com esta família, Senhor, e seja misericordioso para com cada um de nós aqui nesta noite, Pai, e que isso também nos faça refletir qual é a posição que nós estamos neste momento para contigo, para com tua palavra, Senhor. Ajuda-nos nesta hora. Nós precisamos de ti, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer.
Foi isto que o teu Filho amado disse, que nada poderíamos fazer sem ti, Senhor. Ser misericordioso para conosco, abençoa os cânticos, os louvores que serão entoados a ti nesta noite, Pai, e nos abençoa com uma porção especial da tua palavra nesta noite, fazendo assim o nosso entendimento mais aberto para receber a ti e a tua revelação nesta noite. Ser misericordioso para com cada um, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e obediente, Pai, para a tua glória, Senhor. Amém. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Os banquinhos não são muito confortáveis, né? Mas em breve nós estaremos providenciando algumas cadeiras melhores para os irmãos. Tá se acomodando melhor. Amém? Irmão, tem um hino, irmão? O irmão Micael estará apresentando seu louvor e assim nós estaremos dando continuidade. Irmão, vamos usar o teclado, não? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É maior. O homem sem Deus é alma em tormento, é alma sem paz. É como um perdido nas ondas revoltas do furioso mar. O homem sem Deus é alma insegura que não se refaz. Como a folha murcha que caiu do ramo, não pode voltar. É verdade. O homem sem Deus é alma em tristeza, caminhando sozinho. Embora lutando, sempre é derrotado, não vence jamais. É um barco sem leme, perdido sem rumo, bem longe do cais. Mas quando este homem olhar para Jesus e compreender que Cristo é o caminho de paz, segurança e alegra ao viver, então passará a ter alegria nos caminhos seus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus. Aleluia. Mas quando este homem olhar para Jesus e compreender que Cristo é o caminho de paz, segurança e alegra ao viver, então passará a ter alegria nos caminhos seus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esta é a mais pura verdade. Quando encontramos a Deus, vivemos uma vida de paz, de alegria. Eu tenho estudado um pouco acerca disso, né? Onde vemos pessoas que, independente, esteja sol, faça frio, tenha turbulação, tempestade ou não tenha, ele está sempre vitorioso, ele está sempre feliz, está sempre alegre. É algo interessante acerca dessas pessoas, que você olha para elas e parece que nada as abala, como se nada lhe fizesse frente ou lhe entristecesse. E eu fico pensando como é glorioso ver um cristão que sempre está na presença de Deus. Independente do que aconteça, ele permanece ali firme, né? Mombrana conta uma história que ele estava numa ponte e ali tinha um barco e o capitão do barco estava ali, né? E aquele barco ia para um lado, ia lá em cima, aquela tempestade na água, o barco ia lá em cima e voltava. O barco ia lá do outro lado e voltava, e aquela tempestade forte. E ele perguntou, mas como que ele se mantém ali?
O que que o segura ali, mesmo diante de toda essa tempestade? Então o marinheiro disse, ele não está ali por ele mesmo. O barco é frágil, o vento pode levá-lo para qualquer lugar, mas tem uma âncora nele. A âncora é invisível, você não consegue ver. Você vê o barco, você vê a tempestade, e você vê o barco continua intacto ali no mesmo lugar, sempre vitorioso. E o que é aquilo? Aquilo tem uma âncora que segura lá embaixo. E essa âncora, quando ela trava na pedra lá, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, ele permanece ali. Não é tão glorioso ver um cristão, um crente, na presença de Deus, onde não importa os ventos da vida, da tempestade, ele permanece firme ali naquelas palavras de promessa? Quando ele diz, não te deixarei nem te desampararei, então o cristão está descansado nisso. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, me presta o violão um pouquinho. Quero cantar um hino aqui também. Irmão, tem mais um hino para apresentar, não tem, irmão? Tem. Vou apresentar um louvor e logo o irmão estará apresentando e nós passaremos com a palavra. Aleluia, glória a Deus. Filho, eu já tive, sei como está. A palavra eu não mudo, mas o que falei acontecerá. E porque entristece o teu coração, se a vitória é certa, passa o vento e chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu. Eu não mudo, Ele não muda. eu não mudo, eu não mudo. Meu filho, eu nunca mudei. Quantas vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória será que nunca virá? Mas ele marcou a hora e minutos também. Seu relógio não pare na hora marcada, sua vitória vem. Aleluia! Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel
Glória a Deus, louvado seja Deus. Ele não muda, irmãos, ele é o mesmo nesta noite. Se Deus fez algo de uma vez, a base de algo para alguém, Ele está obrigado a fazer da mesma maneira nesta noite, se isso está em sua palavra. Porque Deus está obrigado a cumprir a sua palavra. Quando você entende isso, isso te dá confiança. Não que você esteja exigindo algo de Deus, ou que você esteja obrigando Deus a fazer alguma coisa, mas você entende que Deus vela pela tua palavra para cumprir. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que disse. Então creia de todo o seu coração, se Deus disse algo em tua palavra, diga, isso é para mim, agarre, não largue isso. E você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? O irmão Micaías estará apresentando mais um louvor e nós estaremos passando para a parte da palavra. Quem está ansioso para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém. Amém? Irmão Bruna diz que geralmente quando estamos pensando nele é que ele aparece. Assim como aqueles dois no caminho de Emaús iam falando dele. E estavam ansiosos por ele. Então ele aparece. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Ah? Vamos fazer. Vamos tentar, né? Vamos lá. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor. Eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu bom Senhor. Haverá paz no vale? Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Aleluia, glória a Deus. Para cada um de nós. Louvado seja Deus. Vamos tomar então, passar para a parte da palavra. Glória a Deus mais uma vez. Obrigado pela presença de cada um dos irmãos. Os irmãos que têm estado conosco também através do YouTube, que têm acessado ali o canal do Evangelho Completo, do irmão Micaías, o canal que a gente tem deixado os cultos. Inclusive, eu gostaria de instruir os irmãos nesta noite, né? De aconselhar os irmãos que pegassem os cultos ali, quando os irmãos tiverem um tempo, né? Os irmãos dedicassem um tempo a estar vendo esses cultos, os quais nós pregamos desde o princípio em que Deus colocou no nosso coração, fazer algo por Deus e manifestar a palavra de Deus para essa hora que foi colocada em nós. Ali, através daqueles cultos, vocês vão ver que até mesmo nós aqui, que temos ministrado para os irmãos, temos tentado ajudar de alguma forma os irmãos, que nós mesmos fomos progredindo no nosso entendimento. Eu estava assistindo esses dias atrás um culto lá dos princípios, acho que foi o terceiro ou quarto culto que a gente teve aqui. Eu estava assistindo o que foi falado ali,
E depois, rapidamente, o Espírito de Deus me deu uma revelação sobre algo que estava aqui que eu não estava vendo. É algo muito glorioso que Deus faz quando a gente dedica o nosso tempo a estudar a palavra de Deus. Amém? Amém. Então é preciso ter uma vida devota, né, meus irmãos? Então tá, nós vamos ler no livro de Hebreus. Os irmãos querem que abaixe o portão? A irmã Isa quer que abaixe o portão. Falou, tá falado, né? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler no livro de Hebreus, meus irmãos. Nós temos duas escrituras na qual nós vamos meditar nesta noite. Nós vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19. Um pouquinho antes de nós terminarmos aqui, eu vou voltar para o capítulo 10, tá? Hebreus 10, verso 19. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. Os irmãos que acharem, digam amém. Os que acharem, esperem os outros. Glória a Deus. Hebreus 10, 19. Aleluia, Jesus. Hebreus 10, 19. Enquanto os irmãos procuram, os que sabem, vamos cantar. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia, glória a Deus. Acharam, meus irmãos? Amém? Então vamos ler. Eu tenho duas traduções aqui. Uma que meu irmão me deu, o Micaías, a King James. E tenho também a João Ferreira de Almeida, revisada. É sempre bom a gente, quando a gente tiver interesse em algum assunto, a gente ler várias traduções. E através da revelação trazer isso para mais próximo do correto. Amém, irmãos? Então tá, eu vou ler aqui a escritura. Eu sempre sou o último a achar, irmãos. 10, 19. Vamos lá. Assim diz a escritura. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, isto é, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdócio sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e corpo lavado com água limpa. Eu gostaria de repetir essa escritura, irmãos. Deem o máximo de atenção que vocês puderem. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Amém. Vamos inclinar nossas cabeças por um minuto enquanto falamos com o Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, ofereço a Ti, Senhor, uma palavra de oração, pedindo que o Senhor abençoe a Tua palavra, Senhor,
e o Teu Espírito Santo possa vir e vivificar esta palavra. Qualquer um de nós pode abrir essas escrituras, Senhor, e comentar delas, mas sela os meus lábios para aquilo que não vem de Ti, Senhor, e que o vaso possa ser humilhado, para que seja manifesto aquilo que está no vaso, Senhor, e que seja manifesto que nós estamos aqui para manifestar a Ti, e aquilo que o Senhor está fazendo nesta hora, Senhor. Não somos dignos, ó Deus, de estar aqui atrás desta palavra e tomar esta tal responsabilidade, a qual será colocada diante de nós no dia do juízo. Querido Deus, ajuda cada um de nós, Pai, e nos dá da Tua revelação nesta hora. É o nosso desejo, para que cada um possa se aproximar mais e mais do Senhor Jesus Cristo. Este é o desejo, Senhor, que há em nosso coração. Para a Tua glória, Senhor, manifesta a Tua vontade neste momento. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e obediente. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Podeis vos assentar. Glória a Deus, aleluia. Como estávamos falando há pouco, é maravilhoso, é glorioso quando você se coloca na presença de alguém que está sempre firme. Não é porque ele é melhor que os outros, não é isso. Porque ele está sempre firme, ele sempre demonstra aquela firmeza. Será que ele não tem problema nenhum? Será que ele não tem lutas? Será que tudo é bonança para ele? Não, meus irmãos. A Bíblia diz que tudo ocorre ao ímpio e ao justo. Da mesma maneira que um tem luta, o outro tem luta. A diferença é que esse que está firme ali, ele está em um lugar de esconderijo. E independente do que aconteça lá fora, ele está guardado, ele está escondido em um lugar em que as coisas e as tempestades do mundo não podem atingi-lo, não podem alcançá-lo de modo algum. Eu guardei isso, achei interessante quando ouvi falar sobre isso. E veja, se uma pessoa estivesse andando aqui de bicicleta, por exemplo, e ela te xingasse, você poderia rapidamente pegar uma pedra e acertá-la na cabeça, ou no pé, ou na raia da bicicleta para ele cair, alguma coisa assim. Estou dando um tipo aqui para vocês, tá? Só que veja, se ele tivesse de carro já seria bem mais difícil, né? Talvez estava com vidro, mas se ele tiver com o vidro aberto e o cara for bom de mira, ainda acerta o caboclo lá, né? Mas olha só, e se ele estiver num avião? Aí já é mais difícil você pegar ele. Ele xinga você, é até difícil você ouvir a voz dele, mas suponhamos que ele queira te ofender de alguma maneira, e ele abre a janela do avião lá de cima ele grita: ô, seu mané, você consegue ouvir? Tem pessoa que tem ouvido bom para essas coisas, irmão. Ou consegue ouvir, os caras é bom de ouvir. Aí você pega uma pedra e tenta tacar nele. Você não vai conseguir acertar ele. Só se você for um cara muito forte, igual o irmão Micaías, aí pode ser que você acerte. Mas se for fraquinho igual eu, não acerta, né? Então, interessante. Agora veja, e se essa pessoa que te xingou, ou que te falou mal de você, esse problema que aconteceu, está numa nave espacial? Ele pode tentar te ofender de qualquer jeito. Ou se você está lá, ele está aqui tentar te... Ele não vai conseguir, por quê? Você está em um lugar que está muito longe na altura dele. Você está numa posição muito mais alta que aquele que está lá. E a Bíblia diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Então veja, quando você está em Cristo, você está nessa posição, nessa altura, não importa o que o diabo faça para te atacar, te ofender. Não importa que as tempestades da vida, não importa se é da família, se quem quer que seja marido, seja esposa, seja filho, seja quem for, isso não vai te ofender. Por quê? Porque Deus te colocou em uma posição em que você está escondido. Então, mas se não chegamos a isso, precisamos nos esconder. Quem quer se esconder em Cristo? Amém. Amém? Você está livre dessas coisas, não é verdade, meus irmãos? Agora isso é pela fé. Por isso digo, é maravilhoso estar na presença de alguém que alcançou isso. E quando você está perto de uma pessoa assim, ela nunca vai fazer com que... o propósito dela não é fazer, se vangloriar e dizer: eu alcancei, Não. Quando você estiver perto de uma pessoa assim, ela vai te mostrar o caminho correto. Ela fala: não foi por mim mesmo. Foi a misericórdia de Deus que me alcançou. Amém, meus irmãos? Amém.
Então tá, aqui nós estamos falando, eu li a escritura aqui, onde Paulo fala sobre a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Porque Jesus, o pecado foi condenado na carne de Jesus. Ele, sem ter pecado, se tornou pecado por nós. Tem pessoas que não gostam desse tipo de expressão, mas realmente ele se tornou pecado por nós, tá? Então ele se tornou pecado por nós, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, sinceros. O coração fala de entendimento também, tá, meus irmãos? A boca fala o que está cheio o coração, a sua boca fala o que está cheio o seu entendimento. Então, pelas suas palavras será justificado e pelas suas palavras será condenado. Ou seja, pelo seu entendimento, você vai ser justificado. E pelo seu entendimento, você será condenado. Ainda bem que eu não tenho entendimento nenhum. Graças a Deus. Prefiro ficar com o entendimento de Deus. Como disse o irmão Oliveira, um querido irmão que já partiu para o Senhor, ele disse, existem várias fitas diante de Deus. Tem pessoas que têm fitas gravadas na sua voz. Eu não quero tirar minha fita diante de Deus. Eu tenho uma fita na minha voz. E a fita que eu tenho gravada diante de Deus é a palavra de Deus. Porque eu nunca disse nada de mim mesmo. Sempre disse tudo que a palavra disse. Estou confiado nisso. Mas se você disse algo que é fora da palavra, é melhor você voltar lá e apagar essa fita. Ou, como é muito vergonhoso para muitos ministros do Evangelho, dizer realmente eu ensinei errado todo esse tempo. A classe dos unicistas, trinitários, dualistas e assim por diante. Bom, então entendemos isso, tá? Tendo um coração verdadeiro, sendo sincero, tendo sinceridade e tendo um entendimento correto, um entendimento verdadeiro. Porque tem um entendimento falso. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Gostaria de voltar um pouquinho aqui. Tendo os corações purificados da má consciência. Paulo está falando aqui de algo que eles faziam ali no Velho Testamento, no tempo da lei, que era sobre sacrifício, né? E ele diz aqui mais à frente que aqueles que levavam sacrifício uma vez por ano, e muitos fazem isso hoje, embora eles tenham adotado novas doutrinas, novas tradições, eles faziam isso. Eles levavam o cordeiro ali, anualmente, ano após ano, só que aquilo não purificava a sua consciência. Ele ainda tinha consciência do pecado. E Paulo diz, mas Cristo, oferecendo um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre aqueles que nele chegam. Então você é aperfeiçoado quando você entende que o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício de animais, de bodes, de ovelhas. E corpos lavados com água limpa. O que é ter o corpo lavado com água limpa? Jesus, na Santa Ceia, ele chamou os discípulos e colocou água na bacia. E ali ele tirou, né, as vestes, cingiu de uma toalha e se pôs de joelho para lavar os pés dos discípulos. Chegou perto de Pedro. E Pedro viu aquilo e disse, não, o Senhor não me lavará os pés. Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro falou, então não só os pés, as mãos e a cabeça também. Sempre tem isso, né, irmão? Quando você não tem um entendimento perfeito do que é a vontade de Deus, ou você fica aquém, ou você vai além. Por isso nós precisamos de um entendimento perfeito para não servir aos homens, e nem doutrina de homens, e como diz a Escritura, até doutrina de demônios, porque não é a doutrina de Deus. Então você precisa compreender, entender o que você crê. E se você alcançar graça, misericórdia diante de Deus, Deus vai mostrar para você se o que você está crendo é certo ou é errado, e ele te dá uma escolha. Uma escolha. Todos nós temos que fazer uma escolha.
se você vai fazer isso ou aquilo. Não é o livre-arbítrio, não. A questão é que você tem uma escolha e se você é um eleito e predestinado por Deus, você vai fazer a escolha certa. Se você não é, você não vai fazer. Bom, então tá. Água limpa. Não me lavará só os pés, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. E Jesus disse, vós estáis lavado. Quem está lavado não necessita de ser lavado, senão os pés. Jesus disse, ora, todos vós têm sido lavados pela palavra que eu tenho pregado. O que é água limpa? O que é ter o corpo lavado com água limpa? Tá vendo? Então é ser lavado com a palavra pura. Não a palavra misturada, hibridizada. Não comer quirela pensando que é, como dizem, né? A águiazinha caiu lá no galinheiro, ela quebrou a casquinha lá, ela olhava para os pintinhos, piu, 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 riscando o chão, comendo minhoca, comendo comida morta. E ela, bom, tô aqui, né? Fazer o quê? Comer também, não tem mais nada melhor. Aí ela lá comia minhoquinha, sentia ruim, tinha mal, que não fazia bem pro organismo dela, né? Não fazia bem pro organismo dela, mas era o que ela tinha, ela era uma águia, mas estava no meio de frango. E de repente vinha a galinha, a mãe galinha lá, o pai galo, subia em cima do puleiro lá e começava. Cococó, cococó, cococó. Avivamento pentecostal. Avivamento pentecostal. Cococó, cococó, cococó. Cococó, cococó, cococó. E os pintinhos, pipipiu, pipipiu, pipipiu. E ela tentava fazer aquilo e não conseguia. Tinha alguma coisa estranha. Ela olhava assim, tinha alguma coisa estranha. E ela ficou por muito tempo ali, comendo aquelas minhocas, aquelas quirelas, né? E, só que um dia, de repente, ela ouviu um grito lá de cima. Conta a história que a mãe águia colocou a cabeça para baixo das nuvens assim, procurando seu filhote, e deu um grito de águia. E aquele estrondo. Primeira vez que ela ouviu aquilo, opa, tem alguma coisa diferente lá em cima. Eu preciso sair daqui de baixo. Então, eu preciso sair daqui de baixo, né? E é assim que Deus faz com nós. Muitas vezes nós estamos em alguns lugares, onde pensamos que estamos comendo algo que nos dá vida. E é só quirela e minhoca. Infelizmente, você está comendo quirela e minhoca. Por quê? Porque isso não tem vida, isso não muda a sua vida, isso não te dá estrutura para o seu corpo, para você vencer. Não dá. Não dá, infelizmente. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia da palavra. Isso não te dá força. Como Paulo disse, né? Timóteo, você tem conhecido a minha doutrina, modo de viver, intenção e tribulações as quais me aconteceram. Primeira coisa, minha doutrina, né? Aquilo que aprendestes, confia a homens responsáveis. E ninguém quer ser responsável. Não. Muitos falam, não, Deus está abençoando, continua dando quirela para eles. Né? Mas se for uma águia, não vai conseguir permanecer ali. Na hora que eu ouvi o grito da mãe águia, falou, opa, isso aqui não é meu lugar. E diz que a águiazinha saiu correndo e tal, pegou, falou, parece que a voz da mãe águia dizia, ó, você tem duas asas. Eles não estão deixando você ver aí, porque as galinhas, você sabe, né? Elas correm, bate assim para voar, cai no chão. Aí elas tentam de novo, cai no chão. Não vai. Ela não foi projetada para as alturas. A águia foi projetada para as alturas. Não. E a mãe águia naquele grito dizia que como para ela assim, ó, você tem duas asas. Eles não querem que você saiba, mas você tem duas asas aí. Pega aí o Velho Testamento e o Novo Testamento. Olha a sombra dos bens futuros, está lá. Nossa, vai, bate essa asa aí. Ela bateu, sumiu. Provavelmente o galo pulou em cima do púlpito lá e para ver se ela voltava, mas não voltava. Ela descobriu a sua natureza, de onde ela veio. E aí foi. Eu fico pensando nessas coisas, irmão, é tão glorioso, não é? Isso é maravilhoso, saber que Deus nos tirou do galinheiro denominacional. Quando o pastor ou a pastora, fulano de tal, vinha e dizia alguma coisa, e você falava, mas isso não está certo. Né? Você chega lá para o unicista, né? Parece que tem alguma coisa. Aí você chega lá, a Escritura diz, né? Que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você vê
Aí você vai lá no galinheiro dos unicistas e eles dizem, né? Jesus é o próprio Deus. Você fala, tem alguma... Eu acho que isso é quirela. Eu tô achando que isso é minhoca. Porque não tá de acordo. Aí você fala, tá estranho. Alguns saem do unicismo e vai pro trinitarianismo, os trinitários, né? Chega lá pensando, né, que vai comer um alimento saudável e de repente eles dizem, Deus é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3 deuses em um Deus. A única conta é de 1 mais 1 mais 1 que dá 1. Aí você fica confuso mesmo. Você fala, isso é quirela. Você fala, isso é minhoca. Portanto, então veja, meus irmãos, saia disso. Deus está te dando algo nesse tempo para que você, tenha uma visão, tenha um entendimento. Então a doutrina, se você não tiver alimento saudável para o seu corpo, você não vai conseguir ficar em pé muito tempo. Daqui a pouco você pode até ficar por algum tempo, mas daqui a pouco vai começar a dar dor, porque isso causa reações, né? A comida estragada, ela causa reações, hibridizada. Hibridizou, acabou, você viu, né? Pegaram a água, colocaram o gás, suco virou guaraná, tá matando meio mundo. Que coisa, né? E assim por diante. Misturou, acabou. Por isso não pode misturar, né, irmão? Glória a Deus. Vamos voltar então aqui para o nosso assunto, tá? Então nós lemos aqui que essas coisas, né? Corpo lavado com água limpa, a palavra pura, a palavra sem mistura, tá? Que é o que vai dar força para nós. E um alimento saudável, um alimento que ele está aqui para esta hora. Não adianta você pegar um alimento do tempo passado e querer comer ele aqui agora. Ah, mas está na Bíblia? Tá. Mas é para esse tempo? É para esse tempo? Justificação pela fé foi? É para esse tempo? É. É para esse tempo. Mas tem algo a mais. Ah, santificação. Já foi? Já foi. É para esse tempo? É, mas tem algo a mais. Por isso que eu falei para os irmãos pegar os cultos do começo e vir trazendo para cá, que você já viu o quanto Deus tem nos feito acrescentando. Deus nunca tirou nada. Ele apenas foi acrescentando revelação. Tudo sempre esteve aqui, mas estava velado aos nossos olhos até o tempo que fosse para ser revelado. Os irmãos não precisam abrir comigo, não? No mesmo livro aqui de Hebreus, no capítulo 10, os irmãos estão captando? Amém. Amém? Glória a Deus. No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 10, Paulo diz assim, eu sei que muitos irmãos conhecem aqui de porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ou seja, os sacrifícios que eram oferecidos, que são oferecidos pela lei, não pode aperfeiçoar aqueles que participam destes sacrifícios. Tudo bem? Então veja, agora, onde nós lemos, Paulo fala do santuário. Entremos no santuário. Falando de santuário, no Velho Testamento, nós tínhamos 3 partes dentro do templo que era dividida. Nós tínhamos o pátio, né, que era o átrio. Nós tínhamos o lugar santo e nós tínhamos o lugar santíssimo. Agora, como a gente estava conversando, né? Tudo que acontece na vida de uma pessoa mostra em que tipo de posição ela está dentro desses 3 espaços. Eu vou dizer dentro desses 4 espaços, porque quem não entra nem no átrio está do lado de fora, tá? Então é o seguinte, nós tínhamos ali a comunidade de Israel, nós tínhamos o arraial, né? Ali a cidade em si. Nós tínhamos o templo. Neste templo tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Agora veja, quem ficava no arraial? Só israelitas? Não. Quando Deus mandou Moisés libertar o povo de Israel, foi muitos gentios no meio. Muitos que creram no Deus de Israel, através daquelas pragas, tudo, falou, esse Deus é verdadeiro, vamos com Moisés. E foram com Moisés ali, estavam ali. E esse povo todo comia do maná. Você vai ver que tanto os israelitas como os gentios comiam do mesmo maná que caía do céu. E você vai ver hoje crente e incrédulo
comendo da mesma palavra. Eles têm a mesma Bíblia que você. Eles leem a mesma Bíblia que você. Você está vendo? Então qualquer um pode pegar essa Bíblia e ler. Está comendo maná. Ele vai dizer que não está comendo maná. Está comendo. Agora lembre de uma coisa. Esse maná, ele sustentava o povo por aquele dia. No outro dia já estava estragado, já se desvanecia. Eles pegavam esse maná, faziam um bolo, comiam. O povo comia o maná. O crente e o incrédulo. Estou dando uma visão para os irmãos ver. Agora veja, crente e incrédulo, na mesma Bíblia. Agora veja, quem entrava no átrio? Aqui é o primeiro lugar. Então veja, aqui é a justificação. Então, quando você entrava no primeiro átrio, você estava sendo justificado. Paulo disse aqui, ó. Então, entrando no santuário, pelo vivo caminho que ele nos consagrou, isso é pela sua carne. Tá vendo ali a justificação? Você foi justificado. Só que se você não podia parar ali, por quê? Lá no primeiro átrio ainda tinha a luz do sol, era frio de noite, né? Ele estava sob as condições ainda terrenas. Mesmo tendo sido justificado e crido que Jesus Cristo morreu no seu lugar, você ainda está sob o vento e as tempestades daí de fora. Isso ainda te atinge. Eles estavam sob aquilo. Você está vendo? Agora então, e ainda assim comendo maná. E ainda assim sob os ventos e as tempestades de fora. Agora tínhamos o lugar. Esse aqui é o lugar santo. É um lugar que aponta para algo mais perto do lugar santíssimo. Então entra o lugar santo. Aqui já é santificação. Separado das coisas do mundo. Não bebe, não fuma, não ouve música mundana, não veste roupas mundanas, veste corretamente, vive corretamente, fala corretamente. É um exemplo. Mas ainda não está no lugar santíssimo. Olha para onde estamos chegando. Olhe para os tipos, para a sombra, para você ver o que Deus está fazendo, onde você tem que chegar, onde você está parado. Está vendo? Então veja, agora quando entrava no lugar santíssimo, aí a pessoa não se via mais. Quando a pessoa entrava no lugar santíssimo, ali ela não se via mais. Só via a glória de Deus, a glória da Shekinah. Vinha, tampava, escondia ele não via mais nada. E ele não queria sair mais de lá. E aí ele está naquela posição que eu falei para vocês. Nada alcança ele. Por quê? Porque ele está escondido. Nada do mundo o pega. Nenhuma de suas razões, seus direitos, nada que alguém faça ou deixa de fazer vai te pegar. Você está sempre feliz. Você está sempre na glória de Deus. E você olha para esse tipo de crente e fala, que coisa maravilhosa. E isso te ajuda, te influencia a entrar neste lugar. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então tá, não durmam não, irmãos. Não durmam não. Estou acabando, tá? Então o que acontece, meus irmãos? No arraial, qualquer pessoa pode ler a Bíblia, tem acesso a ela. Comer do maná, qualquer pessoa. Só que estraga. É o que acontece com muitas pessoas. Elas estão comendo maná? Então, elas vão na igreja hoje. Oh, glória a Deus, aleluia. Você chega a ver elas amanhã, gente. Nem parece que foi na igreja. Nem parece que comeu maná. O que aconteceu, irmão? O que aconteceu, irmão? Você está no arraial ainda. E aí, irmão, você crê em Deus? Aleluia! Jesus é o próprio Deus. Você não entrou nem no átrio, irmão. Misericórdia, sai do arraial, entra no átrio. Você não entrou nem no átrio. Não, eu sou unicista com Cristo. Está no arraial. Sai do pátio, irmão. Vamos um pouco mais para dentro. Não, eu sou da denominação de tal. Ah, eu sou o fundador da minha igreja foi fulano de tal, ele fundou tanto. Irmão, sai do arraial. A igreja foi fundada antes da fundação do mundo. Não vem me dizer que foi dia tal. Não. Aqueles que predestinou, aqueles que foram eleitos, elegidos, como a Bíblia diz. Ele conheceu, predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, o nosso irmão maior. Então, é preciso sair desse... Ah, eu vou subir. Subir para onde? Só se for para o pátio, que você está aí no arraial ainda. Vamos sair do arraial, né? E assim por diante, né? Saindo no arraial. Então veja, no arraial,
Todo mundo. Crente, descrente, povo de Israel ou não de Israel. Ok? Comendo maná. Indo na igreja num dia e no outro dia tão mole quanto se nunca tivesse ido. Você encontra ele no domingo ele está bem. Oh, aleluia! Na segunda-feira vive pior do que muitos mundanos. Você fala, você é crente? Não quero ser não. Se eu decidir, eu vou continuar do jeito que eu estou. Né? E ainda dizendo que tem o Espírito Santo. Está comendo maná, porque falou línguas, porque pulou, porque gritou. Porque o irmão sentiu um arrepio. E coisas assim. Olha, quando faz. Chega a ficar engraçado. Mas é de dar piedade, irmãos. O outro entrou no átrio. Entrou no pátio. Oh, glória a Deus. Já não estou mais. Já estou um pouco mais feliz. Já está um pouco mais alegre. Mas ainda está sob o vento. Olha então que falar em vento, irmão. Olha que vento gelado. Olha então, está sob o vento. Está sob o sol. Está sob as coisas naturais. Né? Então vamos um pouco mais para dentro, santificação, tá vendo? Mas para que tenhamos vitória o tempo todo, temos que entrar no lugar santíssimo. E nesse lugar santíssimo você não se vê mais e não vê mais ninguém. No arraial todo mundo podia ir. No pátio, apenas os israelitas que eram circuncidados. Apenas esses. Vocês notam que quando Paulo levou Timóteo ao pátio, ele fala, ele está profanando esse lugar sagrado, trazendo um gentil para cá. Lembra disso? Pegaram Paulo ali e ó, paulada nele. Por quê? Você entendeu? Não podia entrar no pátio, ali no ato, no primeiro, se não fosse circuncidado. Irmão, para você entrar no pátio, você tem que ser circuncidado. O que é circuncidar? É cortar o excesso de carne. O seu excesso carnal tem que sair. Para entrar aí. E começa. Aí começa a coisa. Aí você pensa, aí a pessoa fica tão cansada, né? Não, mas até quando eu estava falando com o irmão Nildo esses dias atrás, fala, irmão, eu fico pensando Paulo, né? Depois de todo aquele tempo ali, e falar, olha, tem tudo como esterco para ganhar Cristo. Quer dizer então que o aprendido não valeu nada? Sim e não. Por que sim? Porque você vai usar isso como esterco. Paulo disse, eu uso como esterco para adubar o que está vindo agora. É um conhecimento que vai. E por que não aprendi nada lá? Porque isso pode te atrapalhar no que está vindo de novo. Você tem que aprender. Mas aquelas coisinhas lá atrás, do ensino lá atrás, vai atrapalhar a sua mente. Então você precisa pegar isso aí. Entendeu? No lugar santíssimo só uma pessoa entrava e uma vez por ano. E esse era o sacerdote. Ele tinha o sangue na mão e ele tinha uma vara seca. Ele pegou uma vara de amêndoas, né? Arão. Uma vara seca de amêndoas. Chegou lá uma noite no lugar santo, rapaz. O negócio estava seco. Em uma noite, ela brotou, floresceu e deu fruto. Pega qualquer pecador do mundo, coloca ele na presença de Cristo para você ver. Uma vez no lugar santo só, você vai ver ele frutificar. Mas por que não chegou a isso? Nunca esteve lá para começar. Nunca pisou naquele lugar. Porque quando o sacerdote entrava, o véu era fechado atrás dele e aquilo ocultava o som lá de trás. Ele não via mais nada, ele estava na presença de Deus. Irmão, você não conversa com aquele irmão lá não, ele é perigoso, hein? Ele tem umas doutrinas aí, velho. Você tá tarde do véu, irmão. Ele é tarde demais, já tô dentro do véu. Tô dentro do véu, né? Então você não ouve mais nada, te xingaram, falaram isso, falaram aquilo. Ai, mas isso aqui, minha esposa é isso, meu marido é aquilo, meu filho é isso. Não tô ouvindo nada disso, tô na presença de Deus. Estou lá dentro, escondido em Deus. Eu não tenho alegria, eu não tenho tristeza. Eu só tenho tristeza. Por quê? Como na presença de Deus? Tem tristeza? Se onde ele chega até a tristeza pula de alegria. Louvado seja Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Amém. Então, irmãos, vejam onde estamos parados. Não fique aprisionado por pensamentos humanos, de homens. Peçam que Deus lhe mostre onde você está parado. E que Deus te dê graça para deixar de lado tudo aquilo que atrapalha você entrar no lugar santo. Tá? A Escritura diz, em Tiago, irmãos, não sejam só ouvintes da palavra, mas cumpridores. Porque o homem que só ouve, mas não cumpre, é semelhante ao homem que olha no seu rosto, o seu rosto no espelho. Ele olha ali e sai, já esqueceu do que era. Mas quando você ouve, você obteve aquilo de Deus,
vai e coloque isso em prática, para que você possa dar um passo mais à frente. Amém? Amém. Os irmãos que estão aqui, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade também para falar acerca do batismo. O irmão Nilson batizou já há assim que ele batizou, irmão, nós ficamos tão felizes, porque é muito difícil alguém que vem de uma denominação e foi batizado nos títulos, né, queira ser batizado da maneira correta, em nome de Jesus, porque há muitas questões. E infelizmente, quando recebemos algo de Deus, nós temos aquele efeito manada. O nosso pastor Diógenes hoje falou do efeito manada, comentei com o irmão Nildo e com o irmão Nilson, seu xará, o nome quase igual. E falando que geralmente quando você está no meio de uma manada, de boi, de ovelha, seja o que for, quando um sai correndo, os outros nem sabem por que está correndo, mas ele correu, eu vou correr também. Você já viu aquele negócio onde você está num lugar? Eu acho que você ouviu, você já deve ter experiência com isso. Alguém conta uma piada lá, você nem entendeu, mas tá todo mundo rindo. Você... O que ele falou? Eu não sei, tá todo mundo rindo, eu vou rir também. Ué, é engraçado isso, né, irmão? Tipo agora. Eu não sei, tipo agora. Engraçado, né? Você não sabe o que tá rindo, mas tá todo mundo rindo, eu vou rir também. Então é desse jeito, mais ou menos. Às vezes a pessoa vai e recebe algo de Deus. O que ela faz? Em vez dela buscar na Escritura, buscar nas pessoas que têm algo de Deus, o que elas fazem? Ela vai procurar a manada. Ela vai com aquele líder lá que tem uma grande manada. E o povo lá que segue aquele líder, eles não pensam, eles não analisam, tá falando de Deus, tá bom. O líder fala assim, eles fazem. O líder corre para um lado, eles correm. O líder corre para o outro, e olha, não interroga, hein? Não interroga o santo nome de Deus, hein? Não pode, porque ele é o boi líder, né? Onde boi. Então você vê, eu tenho experiência com isso, às vezes vou orar aqui no monte, aí tem um boi lá, esse dia atrás a irmã Isa, coitada, teve que correr bastante, e um boi corre pra lá, rapaz, os outros lá tá deitados, virados pra lá, não tá nem dando atenção, mas viu que o boi correr, eles levantam e correm junto. É engraçado isso, né? É o que acontece nas igrejas aí. A manada corre para um lado, vai no efeito manada, corre junto. Não quer nem saber para onde está indo, se está indo para o céu, se está falando de Deus, tá bom. E não é assim. Então veja, para os irmãos que têm ouvido falar acerca do batismo em nome de Jesus Cristo, como o irmão Nilson, tem muitas perguntas que vêm na cabeça. Mas peraí, eu posso batizar de novo? Meu irmão, se você batizou errado, com entendimento errado, diante de Deus você batiza? Para começar, não é nem batismo. Agora, quando você batiza da maneira correta e com entendimento correto, aí sim. Agora, você pode batizar certo com entendimento errado. Também não vale. Como nós temos os unicistas aí, batizando em nome de Jesus. Contudo, não sabe o que Deus está fazendo no seu batismo em vão. Vão perder o arrebatamento. Estão perdendo o que Deus está fazendo e vão. Mas se você batiza correto, com entendimento correto, então daqui você pode prosseguir. Você está vendo? Então, um passo de cada vez. Às vezes, igual eu falei para você, às vezes a pessoa está falando que você está comendo comida fresca e eles estão te dando quirela. Você não sabe. Você está aí no efeito manada, né? Irmãos, espero que os irmãos tenham sido abençoados e que Deus continue sustentando os irmãos. Pare, pense nessas coisas, medite nessas coisas, peça para que Deus vivifique isso para você. Amém? Amém. Vocês foram abençoados? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos falar com o Senhor. Neste momento, eu quero que você saiba que Deus ainda cumpre a sua palavra. Se algo aconteceu em sua vida que tem te feito duvidar, joga essa incredulidade fora. Porque só existe um pecado, e é não crer. É ser incrédulo para com a palavra. Esse é o único pecado que existe. Nenhum outro. Nada de beber, fumar, fazer... Nada disso. Nada disso é pecado. Pecado é incredulidade. E você faz essas coisas porque você não crê. Não quer dizer que esse é o pecado em si. Certo? Assim como as bênçãos. Tudo bem? Você tem bênçãos e coisa assim. Não vamos confundir essas coisas. Tudo bem? Vamos crer em Deus? Vamos falar com Ele. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos nesta hora, Senhor, por esta palavra rica, por esse rico banquete que o Senhor tem nos dado nesta hora, Senhor. Assim como o povo estava morrendo de fome nos dias de José, porém aqueles que estavam na presença de José, eles estavam sendo bem alimentados, porque José tinha alimento estocado para dar para eles. Pai Celestial, neste momento,
o Senhor também tem nos dado este alimento. Assim como o Senhor disse ao seu profeta, estoque alimento. E ele até pensou que seria talvez até uma crise financeira que estaria vindo sobre o país. Mas o Espírito de Deus revelou para ele que viria tempos em que o povo estaria em uma grande fome. Não seria fome, ó Deus, de comida, mas seria uma fome, ó Pai, de ouvir a verdadeira palavra de Deus, aquela que o Senhor nos tem dado neste momento, não porque merecemos, mas por Tua eleição e Tua graça. Pai, sabemos que é um número pequeno, ó Deus, que entenderá estas coisas que o Senhor está fazendo agora, e serão desprezados, Senhor, e serão contraditórios de todas as maneiras, até mesmo de seus familiares, Senhor. Muitos deles não serão compreendidos. Contudo, nós temos aquele, ó Deus, que tem feito estas promessas. O Espírito Santo do Senhor tem vindo para dar força à sua igreja neste tempo, ó Pai. E não apenas para manifestar o que Deus está fazendo, mas para que se cumpra nela aquilo que Deus prometeu. Desde os profetas, até o Senhor Jesus Cristo, até o mensageiro desta hora, o qual já veio e já foi, e muitos não perceberam. Ajuda-nos, ó Senhor, ser misericordioso para conosco, nos dá a graça e a força que nós precisamos para ter uma vida vitoriosa na Tua presença, Senhor, sem choramingos, sem reclamações, ó Pai, mas sempre no prazer, na alegria do Senhor, habitando em nós e transmitindo esta luz que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, pela fé. Ajuda assim cada um dos seus filhos, Senhor, em toda a face da terra. Este é o nosso desejo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? A mensagem que pregamos hoje foi: por que as pessoas são tão inconstantes? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos dizer um ao outro: Deus te abençoe e até o próximo culto, se Deus